Com juros subindo no Brasil, será a vez da renda fixa novamente? Essa pergunta tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje com o Stefan Castro, gestor da AF Invest, uma gestora referência em fundos de renda fixa. Nos próximos minutos, nós vamos conhecer mais sobre a gestora, os principais fundos e eu vou pedir ao Stefan para contar para a gente uma dica de ouro para quem está perdido e quer aproveitar o melhor da renda fixa neste momento. Stefan tem vasta experiência em investimentos em títulos públicos e no mercado de crédito privado. Stefan, seja bem-vindo. Claro, um prazer estar aqui, Paloma. Eu sou carioca, fiz economia na Universidade Federal Fluminense em Niterói. Sempre tive vontade, fiz economia porque sempre tive vontade de trabalhar no mercado de capitais, então era aquela pessoa que sempre estava buscando conhecimento. Então tive a oportunidade de estudar fora, voltei. E minha primeira oportunidade de mercado foi na XP Gestão de Recursos, lá atrás, em 2009, como um analista de equity, basicamente cobrindo o mercado local. Mas aí eu tive a oportunidade de trabalhar na parte corporativa, né? Sempre tive vontade, quando você está recém-formado, experimentar tanto o mercado de capitais quanto a parte corporativa. Então, acabei trabalhando por 2 anos na BR Malls, na tesouraria, basicamente fazia gestão de caixa e gestão de dívida da empresa, só que foi bom ter experiência para ter certeza que eu gosto do mercado de capitais, né? Então, acabei me juntando ao BTG Pactual em 2011, e fiquei lá por mais de 8 anos, boa parte do tempo, mais 7 anos na gestora de recursos, na Asset, dentro do time de renda fixa, mais focado e direcionado para crédito privado. Então lá a gente tinha há bastante tempo uma grade de produtos bem diversa e tocando todos os pontos da renda fixa e todas as oportunidades de investimento para os investidores. E foi excelente oportunidade, excelente casa, aprendi bastante, evolui muito lá, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E depois desse tempo eu tive a oportunidade de me juntar ao Fontes, né, a AF Invest, uma gestora super tradicional, super bem conceituada no mercado. E a gente está no projeto, desde março do ano passado, de desenvolver a gestora, trazer uma grade de produtos maior e trazer um pouco mais, né, de conhecimento, as pessoas estarem cada vez mais inteiradas e saber um pouco mais do nosso trabalho. Boa! E a AF Invest é uma gestora aqui de Belo Horizonte e eu vou pedir agora para o Stefan contar um pouco sobre a história da gestora, Stefan, por favor. Claro, a AF Invest faz parte do grupo da Araújo Fontes, uma boutique de M&A mineira, tanto para M&A e dívida, que existe há mais de 31 anos, então a gente nasceu em 2006 mais por provocação dos clientes, né, de gerir os recursos após eventos de M&A, eventos de liquidez. Então a gente tem um histórico aí bem longo dos produtos, a gente também mais direcionado para o Wealth Management, depois a gente acabou movendo bastante para a gestão de fundos abertos, né? Então a gente lançou nosso primeiro fundo foi o AF Gerais, um fundo de renda fixa, e a gente vem desenvolvendo a grade de produtos da gestora, não só na renda fixa, como em outras classes de ativos, né? A gente tem o Minas, também fundo de equities, e a gente também tem o fundo quantitativo e vem aumentando a grade de produtos dentro da gestora para poder atender melhor nossos investidores. Bacana. E na hora de avaliar um fundo para investir, é muito importante a gente levar em consideração o histórico da gestora, então, e dos gestores também. E aí, aqui a gente tem, então, um histórico profissional seu, brilhante, e do lado também de um histórico de uma gestora que já fazia uma série de frentes de gestão de recursos e que agora isso está disponível para o investidor, pessoa física, nas plataformas de investimentos, né, Stefan? Exato. E a gente vê um desenvolvimento muito grande de mercado de capitais, né? Se você comparar, por exemplo, o mercado de crédito, quando eu comecei lá em 2011 com o mercado de hoje, é completamente diferente, né? Você vê as pessoas se interessando por títulos de crédito privado, pessoas alocando diretamente, né? A gente viu um mercado extremamente concentrado. Se você pegar um exemplo, uma emissão pública de mercado, uma emissão pública de debênture, exemplo, da Energisa, que teve essa semana, ela participava no máximo 5, 10 investidores. Hoje a gente tem um book, né? Ou seja, um processo de formação de preço com mais de 50 gestoras participando do processo. Então mostra que é uma classe que, assim como a gente observou muito nos Estados Unidos, vem crescendo bastante aqui no Brasil. E eu acho que esse desenvolvimento do mercado, né, acho que o papel que vocês fazem muito bem também de formar os investidores e trazer opções de investimentos é excelente, né, porque traz um leque, uma diversidade muito grande, uma possibilidade muito grande de escolhas, né? E dentro desse racional foi até uma coisa que eu diria foco bastante na gestora, que é trazer uma grade de produtos mais completa. Então a gente tem, né, de uma maneira geral, o fundo Gerais,
que é um fundo de renda fixa direcionado para o mercado local, crédito local. Basicamente, a gente vai comprar crédito das melhores empresas do Brasil, que tem uma alta capacidade de pagamento, e como é um fundo que tem prazo de resgate em D+1, ou seja, você pede dinheiro, você recebe seu dinheiro um dia depois, e você tem um carrego ali, por isso a gente carrega uma posição de caixa ao redor de 30% a 40% do fundo, e tem alocação diretamente em crédito privado, né? Então, porque é sempre bom, né, ter principalmente uma diversificação na sua carteira. Então, você acessando através de fundos de investimento, você não fica direcionado especificamente a um risco de crédito. Você compra uma carteira que tem um gestor, uma diligência muito grande, né? Eu acho que isso é outro grande diferencial nosso, né? Hoje a gente tem um time de 6 analistas que tem um universo de cobertura de 250 empresas. Então, você consegue ver com esse time profissional, a gente consegue ter acesso a uma gama de investimentos, uma gama de oportunidades muito grande. Então, esse fundo bem conceituado, premiado, o F Gerais, a gente também tem o Gerais 30, que é basicamente a mesma estratégia, só com uma alocação de caixa menor. Enquanto o Gerais busca um retorno de 1% acima do CDI, o Gerais 30 já vai estar mirando retorno a 1,5% a 2% acima do CDI, por trabalhar com caixa menor, né? A contrapartida de ter esse caixa um pouco menor é ter um prazo de cotização maior, né? Então, em 30 dias, você tem a liquidação dos seus investimentos de recursos, caso seja solicitado o resgate. Mas eu acho uma excelente oportunidade, porque você se beneficia ao máximo dentro da estratégia, né? Porque você, ao ter uma parcela de caixa maior, você acaba limitando o ganho de capital que você tem dentro daquela determinada classe de ativo, né? E a gente, até a minha chegada na gestora, eu fazia muita a parte de crédito offshore, crédito internacional. A gente no BTG tinha fundos assim, bem conceituados há bastante tempo. Então a gente, né, lançou em maio do ano passado o AF Global Bonds, que é basicamente um fundo que vai comprar a dívida de bonds, né, dívidas corporativas de empresas brasileiras e da América Latina, né? Então ele traz uma outra vantagem, que você poder acessar risco de crédito, risco sem ser do Brasil, né? Eu acho que em momentos mais turbulentos que a gente está observando agora, isso é uma excelente vantagem, né? Mas ele, por ser um fundo de investimento no exterior, ele é um fundo destinado a investidores qualificados. Mas a liquidez dele é D15, a gente está muito feliz com a performance, ele vem rodando aí a 200% do CDI do seu início, então é uma excelente oportunidade de investimento também para os investidores qualificados, né? E a gente também agora vai lançar, esse também é um fundo para investidores gerais, um multimercado de crédito, que basicamente a gente vai transitar em todas as grades de crédito, seja o crédito high grade, com as empresas com alta capacidade de pagamento, o crédito offshore, e também vai transitar no crédito high yield, né, com operações estruturadas, FDICs, que são excelente investimento, excelente oportunidade de alocação de capital, já mirando, né, um CDI um retorno de CDI mais 3. Então a gente vê, né, então a gente vem na gestora, né, só complementando, aumentando o leque de produtos para trazer uma opção de investimentos ainda maior e democratizar um pouco essa parte de investimento para as pessoas. Bacana, então o investidor consegue ter ali dentro da AF Invest um leque de opções, como você mencionou, que permite trazer uma diversificação. Tanto um produto que vai estar mais voltado para uma liquidez maior, né, o primeiro fundo que você mencionou, o segundo fundo já é um fundo com uma liquidez um pouco menor, né, um fundo D+30, mas ainda assim está voltado para a estratégia dele de buscar um retorno maior, então por isso também esse período aí de cotização mais longo. E o terceiro fundo que você mencionou aqui para gente, para investidores qualificados e que tem essa estratégia global, então acaba trazendo também o ponto da diversificação geográfica, que é muito importante ter esse componente nas carteiras também. Lembrando, esses 3 fundos estão disponíveis para serem investidos via Toro Investimentos. Então, os 2 primeiros fundos estão diretamente na plataforma. E o fundo global, que o Stefan mencionou, ele está disponível, é só você entrar em contato com o seu assessor e pedir para investir, caso você seja um investidor qualificado. Perfeito, e eu acho muito importante, né, esse crescimento do mercado, esse desenvolvimento que, geralmente as pessoas, né, conversam muito com familiares, amigos, né, geralmente a pessoa tem dinheiro ou na poupança, já pula direto para o maior risco, que é o risco de ação, né? Que tem maior volatilidade, risco no sentido de volatilidade, né? Então, as pessoas têm que buscar, na nossa opinião, sempre carteira diversificada dentro das várias classes de ativo, né? Então, tem a parte de crédito privado,
Tem os títulos públicos indexados à inflação, também são, né, observando principalmente a inflação desse ano que acelerou bastante. É sempre bom você ter esse tipo de ativo que te protege em momentos mais desafiadores, que você tem uma aceleração da inflação forte. Então, você, além disso, fundos multimercado, então é bom que você, conhecendo gestores, né, pessoas capacitadas, você consiga fazer uma carteira diversificada que, no final das contas, você acaba melhorando muito o seu retorno ajustado ao risco. Sim. Né? Porque acho que é muito importante isso, que é uma coisa que a gente olha muito lá, principalmente fazendo mercados um pouco mais voláteis. Você sempre tem que olhar o seu retorno balizado pelo risco que você está correndo. Né? Você ter 20% de retorno tomando um risco acima de 40%, você pode perder 40% do seu capital numa janela muito fidedigna. Né? Então, você tem que sempre, ao ter uma carteira diversificada, você ir rebalanceando a mesma, você consegue se beneficiar de todas as classes, todos os ativos e ter um retorno melhor ajustado ao risco, que é o índice de Sharpe, né? O famoso índice de Sharpe, que a gente olha muito na alocação de capital, principalmente em fundos mais voláteis. Boa. E aí, Stefano, eu queria aproveitar aqui a oportunidade e perguntar qual a sua visão sobre o atual cenário econômico. A Selic está em alta e aí a gente está vendo esse movimento de juros mais altos novamente aqui no Brasil. Infelizmente, né, a gente vai observar hoje, esse ano, juros de 2 dígitos, provavelmente, né? A gente vê a inflação acelerando constantemente, né, e tem a parte boa e a parte ruim dessa aceleração de inflação. Né? A parte boa, principalmente que ocorreu no primeiro semestre, foi relacionada à parte de serviços, né, que voltou bastante com a vacinação brasileira, então a gente observou uma retomada econômica muito forte, né, a gente vai ter provavelmente PIB acima de 5% para esse ano, então a gente observou uma retomada que isso acaba puxando a inflação para um setor que estava, né, bem depreciado, vamos dizer assim, que sentiu mais esses efeitos da pandemia. Né, e agora tem os motivos ruins, né, a gente pode comentar tanto a subida dos preços das commodities, né, sejam elas agrícolas ou o próprio petróleo. A gente vê hoje o preço da gasolina aí quase a R$7, depende do estado pela questão do ICMS. A gente vê o preço dos combustíveis acelerando. A gente vê a questão da crise energética, né, a gente está no bandeira tarifária, né, um grau acima do nível 2, né, então a gente tem que observar com cuidado como que vai se comportar esses efeitos não tão benignos, né, e como isso acabou, né, acho que foi um efeito global. A gente vê a inflação no mundo acelerando, de uma maneira geral, então isso que acabou levando, né, alguns bancos centrais do mundo, tanto no mercado emergente quanto no mercado desenvolvido, já estão subindo juros. Né, o Brasil, né, acabou que teve uma taxa de juros muito estimulativa, a gente ficou com os juros perto dos 2% ali, boa parte do ano passado, que isso acabou tendo um efeito, colocou uma pressão inflacionária esse ano. Né? Então, o que a gente observou, como você bem pontuou, o Banco Central vem subindo juros praticamente a todas as reuniões nesse segundo semestre. A gente deve observar, né, o que o mercado precifica hoje, um juros ao redor de 10% para o final desse ano. Né? O mercado já considera 2 altas acima de 1,5%, tanto para essa reunião quanto para a última reunião do ano. E isso traz uma excelente oportunidade, né, de alocação dentro de títulos de renda fixa. Né? A gente já observa esse fluxo acontecendo, né, tanto de gestores multimercados, como investidores pessoas físicas, né, porque você realmente tem um retorno ajustado ao risco, como comentei antes, muito interessante. Né? Você tem uma Selic, por exemplo, né, dar um exemplo do mercado de crédito privado. Você tem Selic de 10%, mais um retorno de crédito que vai migrar entre 1% a 2% acima dessa taxa. A gente está falando de um retorno nominal de 12% ao ano, para uma volatilidade de 1%, 2%, dependendo do produto que você está investindo. Né? Então, você tem um retorno ajustado a risco muito interessante. Né? 12%, retorno de 2 dígitos, né? A gente não observar a taxa de 2 dígitos novamente. Né? E eu acho que a outra grande pergunta que recebo muitos investidores é: mas essa taxa não deveria voltar à frente com essa inflação desacelerando? Né? Eu acho que vai depender muito da questão fiscal brasileira. Né? Se ela vai cumprir o teto de gastos, lembrando que tem um ano de eleição. Então, um ano que a renda fixa, geralmente em períodos mais voláteis, né, as pessoas balanceiam seus portfólios para um portfólio menos arriscado, então a renda fixa acaba sendo protagonista dentro desse cenário. Né? Então, acho que tem muita oportunidade, mas sempre tem que ficar preocupado como que vai se comportar o mercado. Né? E a gente está há 12 meses de uma eleição que deve ser muito polarizada, que deve trazer muita volatilidade no mercado.
Ou seja, super importante, Stefan, manter um portfólio bem balanceado, bem diversificado, e a renda fixa tem o seu papel e acaba ali para investidores que querem defender um pouco mais a carteira, tendo uma exposição um pouco maior à renda fixa nesses momentos mais turbulentos, né? E é muito importante você sempre delegar isso para gestores profissionais, né? Porque o mercado de renda fixa, você tem, por exemplo, quando eu vou olhar a alocação dentro do meu fundo, né, eu vou olhar qual setor que eu vou estar investindo dentro da minha carteira. Quais são as empresas que têm maior capacidade de pagamento, estão mais alavancadas, têm um índice de solvência melhor. E além disso, né, tem a questão do indexador. Né? Renda fixa, a gente tem basicamente 3 indexadores. A gente tem o pós-fixado, né, que basicamente vai acompanhar a Selic. A gente tem o pré-fixado, são taxas pré-fixadas, como o próprio nome diz. Se você comprar aquele título e não tiver nenhum problema de crédito, carregar ele até o vencimento, você vai ter aquele retorno que você contratou no início da operação. E tem os títulos indexados à inflação. Então, nosso trabalho, olhando o cenário, é calibrar tanto as empresas, os ativos que a gente vai estar alocando, e também os indexadores que compõem o portfólio. Né? Então, ao acessar os fundos, né, você se beneficia de poder ter uma carteira diversificada, tanto em termos de risco de crédito, quanto em termos de risco de mercado. Então, isso ajuda bastante em momentos, né, e eu acho que é bom que sempre gera um retorno adicional para os investidores. Excelente. Esse é um ponto que é uma grande vantagem dos fundos de investimentos, porque dificilmente um investidor vai fazer sozinho o que você e outros gestores de fundos conseguem fazer, até pelo volume de capital, os produtos que vocês conseguem acessar. Então, eu acredito que isso traz uma mega diferencial para a carteira dos investidores. E aqui na Toro, você investe em fundos e ainda tem cashback. Uma parte do dinheiro da taxa de administração é devolvida direto na sua conta. Se você gostou desse bate-papo com o Stefan, confira a nossa playlist do Conversa a Fundo aqui no YouTube da Toro Investimentos. E lembrando que todos os links que nós mencionamos estão aqui na descrição deste vídeo. Bom, muito obrigada pela sua participação, Stefan. Espero que você tenha curtido o nosso bate-papo. Nada que isso. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo bate-papo, pessoal.